É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor. A vitória na minha vida, digo amém. É no nome de Jesus, vai prosseguir para enfrentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos dá força e nos dá coragem para andar nessa terra, que fortalece a alma daquele que confia em Deus, daquela mulher, daquela família. O Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. É Ele que não vai deixar o Brasil ir para as profundezas do inferno. É Ele que não vai permitir. Aleluia. Louvado seja o nome. Se nós clamarmos ao Senhor Jesus Cristo, se nós invocarmos o Senhor Jesus, tem misericórdia do Brasil. Eu quero dizer para o Brasil que o Brasil tem que olhar para o Senhor Jesus Cristo, ter fé no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Bíblia. Quando uma nação olha para o Deus de Israel, Deus de Abraão, o rei ou uma rainha se inclina a fazer a vontade dele. É no nome de Jesus que você vai enfrentar o inferno, você enfrentará o diabo. E nós vamos vencer o diabo pelo sangue de Jesus de Nazaré derramado na. Ele não vai derrotar a gente, porque ele já é um derrotado. Porque o Senhor nos dá força, nos dá coragem. Vamos ler a palavra do Senhor. Ele não vai enfraquecer o Brasil. Deus vai socorrer essa nação. Deus enviará, aleluia, o seu socorro. É hora de clamar ao Senhor. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nós vemos que tantos problemas aconteceram em Israel. Os judeus ficavam desesperados, os israelitas ficavam com medo do inimigo, teve um rei que foi afrontado pelo inimigo, pelo rei contrário, foi desafiado, mas ele entrou na casa do Senhor e orou. Ele clamou ao Deus da Bíblia e o Deus da Bíblia mandou refúgio, mandou socorro. Nossa produtividade na fé, nós temos a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém. A fé, você e eu temos fé em quem? Em Deus. E essa fé que é o nosso combustível para nós andarmos na terra. Ela não pode acabar de maneira alguma, ela só tem que aumentar, ela tem que crescer e aparecer, porque é a fé que move a montanha. Eu quero nesta hora unir a minha fé com a tua fé. Nós vamos unir a nossa fé agora, fazer uma união de fé para nós clamarmos a um Deus forte, a um Deus poderoso que vai destruir esse demônio que quer destruir o Brasil e o mundo. Mas Deus não vai deixar, porque existem pessoas aqui nessa terra brasileira que tem fé em Deus, que confia em Deus. Você é uma pessoa que está aí do outro lado, você confia em Deus. E você é forte. Amém. Nós somos fortes porque a nossa confiança está no Deus da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler um salmo agora. Nós vamos ler um salmo que fala de nação. Jesus, que você vai enfrentar o inferno todo de uma vez. Você é projeto santo do Senhor.
tem Deus no coração tem tudo. Amém. Quem tem que enfraquecer é o diabo, é o Satanás, é o império do pecado, da mentira. Ele que tem que enfraquecer, não nós que somos servos do Senhor Jesus. Amém. No Salmo 67 diz: o reino de Deus abrange toda a terra. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheçam na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louva-te a ti, ó Deus, os povos. Louva-te os povos todos, alegre-se e regozije as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos, então a terra dará seu fruto. Amém. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará. Todas as extremidades da terra temerão. E todas as extremidades da terra temerão. Amém. Quem tem Deus no coração passa por dificuldade, passa. Passa por tribulação, passa. Mas ele persevera. Ele confia, nós confiamos no Senhor Jesus. Passa por enfermidade, passa. Mas nós temos um Deus. Jó, ele passou por toda a tribulação que Deus permitiu que ele passasse. Satanás tocou na saúde dele. A família dele foi destruída, mas Deus não deixou que o diabo matasse ele. Deus não permitiu que o Satanás tocasse na alma dele, poupou a vida dele. Assim também Deus poupará a nossa vida. Nosso socorro vem do Senhor Jesus Cristo. Lá no Salmo 20. Louvado seja o nome. Quem tem que perder as forças é o Satanás. Ele tem que perder as forças dele. E ele vai perder. Porque está escrito na palavra de Deus a derrota de Satanás. A derrota desse demônio que quer destruir com os povos. Que quer destruir a família, quer destruir o pai, a mãe. Mas Jesus veio para dar vida. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus. Para que eu também possa ajudar. Amém. A obra, ajudar no Salmo, vamos ler Salmo. Ajudar todo mundo, eu gosto de ajudar, eu amo ajudar. A oração pelo rei na guerra. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenta desde Sião. Lembra-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegramos pela tua salvação e em nome do nosso Deus alvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. O nosso pedido a Deus é que Deus tenha misericórdia do Brasil, sabe? Que dê força, perdoe os pecados desse povo sofrido. Que Deus perdoe as iniquidades. Deus tenha piedade desta nação. O pedido do homem, da mulher e da igreja é que o Senhor não destrua, aleluia, mas salve esta nação, socorre esta nação, aleluia. Mande o socorro
grande José que salvou o Egito da fome. Aleluia. Deus já tinha mostrado para Faraó. Deus já tinha mostrado para Faraó uma grande fome severa Depois eu oro pela minha família, que vinha sobre o Egito. Mas em primeiro lugar eu vou buscar para mim. Deus já tinha mostrado para Faraó que enviaria uma fome severa que duraria 7 anos. E Faraó ficou muito perturbado, muito preocupado, porque não tinha ninguém que poderia interpretar o sonho dele. Mas Deus também tinha o José ali, que estava preso no porão. Aleluia. O homem segundo o coração de Deus, que estava ali injustamente preso. E Deus, quando manda uma fome severa, quando Deus manda uma tribulação, o próprio Deus envia, aleluia, uma prova, uma provação. Deus também já envia o escape. José estava ali, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, reconhecido pelo Faraó, que o Faraó falou e disse: elege esse homem como governador do Egito, porque ele revelou tudo isso que vai acontecer nessa nação. Deus deu para ele a interpretação. Acharíamos nós um homem na terra que tem um espírito de excelência como este? Louvado seja o nome do Senhor. Assim também Deus já enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para os nossos problemas. Mediante a nossa oração, Deus enviará as provações, enviará. Mas tem um evangélico, tem um homem, tem uma mulher cheia do Espírito Santo, que quando ela ora, que quando ele ora, que quando ele clama ao céu, Deus ouve lá do seu trono, envia um socorro, assim como ele enviou para o Egito. Vamos observar o Egito, essa nação tão antiga que passou pela essa provação da fome, que era para morrer todo mundo ali, mas graças a Deus, que Deus não permitiu, porque José estava. Com certeza hoje Deus tem muitos Josés aqui no Brasil, tem muitas Maria, mulheres que estão orando, pedindo de Deus misericórdia. Pedindo de Deus clemência, sabedoria. E a palavra de Deus é a nossa sabedoria. A fé em Deus. Deus é que dá saúde para o homem. Deus é que dá força para a mulher. Deus é que faz tudo. Ele que salva. Ele salvou o Faraó. Ele salvou os egípcios usando José. Uma nação ímpia. Uma nação incrédula. Uma nação soberba. Uma nação pecadora. Mas Deus salvou por causa do José e dos crentes, dos judeus, que Deus queria salvar o remanescente. É só nós lermos as histórias de José no Egito. Assim também, Deus vai salvar a gente das profundezas do inferno. A salvação que Deus promete para nós não é uma salvação de uma fome severa, não. Não é uma salvação de um câncer, de uma enfermidade. O que Deus promete para nós é a salvação das profundezas do inferno. É de um castigo eterno preparado para o Satanás e seus anjos. É desse lugar terrível que mata, a Bíblia diz, e não eu, que é um castigo que não tem noite nem dia, é queimando a alma, é queimando o espírito do homem, da mulher maligna. Os anjos de Deus vão vir na terra e vão separar o joio do trigo. Vão separar aquele homem do bem e aquela mulher do bem. Dentre os homens malignos, os homens maléficos, injustos. Aleluia. E ele vai mandar o socorro. E como disse os amigos de Daniel, foi Faraó não, foi Nabucodonosor, outro rei soberbo,
estou falando de reis, dominadores. Faraó foi um homem ímpio, soberbo, que não temia a Deus. Outro que Deus levantou, permitiu que reinasse Nabucodonosor lá na Babilônia, também é igual, pior do que Faraó. E diz a Bíblia, não eu, que ele fez uma fornalha de fogo e colocou ali aquelas pessoas que não se dobravam diante dele, não adoravam. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens de Deus, disse, olha, nós não vamos nos dobrar diante de ti, nem dos teus deuses. Se o Deus na qual nós servimos não nos livrar, ele pode nos livrar. Mas se ele nos não livrar, todavia tu estás sabendo, Nabucodonosor, que nós não vamos nos prostrar diante dos teus deuses. E aconteceu foi que eles preferiram a morte. Eles não sabiam que Deus ia enviar um socorro. Eles não imaginavam. Ele estava esperando era a morte mesmo. Ser cozido vivo naquele caldeirão, naquela fornalha de fogo. Mas Deus aprova e tem enviado o anjo que domina o fogo. Nós sabemos, já lemos, estudamos a Bíblia, que tem um anjo de Deus que domina o fogo. Tem um anjo de Deus que domina os leões. Tanto é que ele fechou a boca dos leões para não comer a carne de Daniel. Tem um anjo de Deus que domina sobre os reis, sobre os homens. Existem os anjos de Deus que tem uns anjos de Deus que dominam os ventos. E se nós estudarmos a Bíblia, a gente observa que tem os anjos, as legiões dos anjos. Tem um anjo que Deus envia para dar um livramento para um pastor, uma mulher, um homem, uma família de Deus. E uma nação toda está diante de Jesus Cristo. Nós estamos aqui clamando ao Senhor Jesus Cristo. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Nós queremos que o Senhor abençoe essa nação. Desejo de todos os mortais, é que Deus abençoe o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. O Deus dos judeus, o Deus de Jerusalém, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é o verdadeiro Deus, é Ele que nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e é para Ele que nós pedimos socorro. É o Deus que derrotou Faraó e os egípcios quando estavam atrás dos hebreus, perseguindo os hebreus, e Deus salvou os judeus, os hebreus, e eles morreram afogados no Mar Vermelho. Também Nabucodonosor foi humilhado. A Bíblia diz que Deus mandou um castigo para ele, que ele ficou como bicho. É nesse Deus que nós, os evangélicos, estamos clamando, crendo que ele vai mandar o socorro. E apontando para quem? Para Jesus. Que Jesus Cristo, Jesus da Bíblia, vai mandar um homem segundo o coração dele, um José, para tirar o Brasil, eu creio dessa recessão, um administrador, um homem cheio da sabedoria de Deus. Uma mulher também, porque para Deus ele não vê o sexo, todos nós somos iguais, homem e mulher diante de Deus. Cremos que Deus ali naquele congresso ou num partido, isso são pessoas que querem trabalhar em favor de uma nação, e Deus gosta disso, Deus ama quem faz o bem, que quer ver uma nação próspera, nós estamos trabalhando para quê? Para levar esse povo a crer na palavra de Deus. Estamos produzindo a fé, porque a fé é impossível agradar a Deus. Sem ela, sem confiança em Deus, é impossível agradar a Deus. Então é necessário que nós confiemos em quem? No Deus que deu a grande vitória aos hebreus, aos judeus. O Deus da Bíblia Sagrada, na qual nós estamos presentes. É nesse Deus. E quem tem esse Deus no coração, ele passa como o rei Davi passou por tanta tribulação.
Ele era o rei do judeu, mas ele amava a Deus, ele adorava a Deus e Deus abençoou ele morreu velho e ele deu conselho para Salomão, seu filho, e disse: olha, meu filho, eu vou pelos caminhos dos mortais, tu vai reinar no meu lugar, mas teme ao Deus do teu pai, anda nos caminhos do Deus do teu pai, procura conhecer o Deus do teu pai, serve ele de todo o teu coração, porque Deus vai fazer tu herdar todas as bênçãos. E foi o que aconteceu. Salomão amava o Deus de Davi, o Deus do seu pai. O segredo da nossa vitória é nós amarmos o Deus de todo o coração, que é o primeiro mandamento da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar o nosso próximo e desejar o bem para ele. Porque quem não faz isso está pecando, não é contra o próximo, mas é contra o próprio Deus que decretou as leis. Existem as leis de Deus, elas estão sendo transgredidas. Elas estão sendo desobedecidas. Os mandamentos de Deus, porque a gente vê matança, roubo, furto, etc. Por isso, mas Deus manda nós nos arrependermos dos nossos pecados. E quem vai abençoar esse trabalho não é o homem, mas é o próprio Deus da Bíblia. Amém? Uns confiam em carro. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Quem é o ungido de Deus? O rei Davi, o ungido de Deus. Jesus Cristo, ungido de Deus. E todo aquele que segue a Jesus Cristo, todo aquele que confessa Jesus Cristo, todo aquele que é batizado com o Espírito Santo, toda essa mulher, esse homem que segue, ama a Deus, ele é ungido e Deus é que vai livrar ele. Amém. É Deus. E é ele que dá força. Ele deu força para uma irmã que estava morrendo. Eu vi essa irmã morrendo. Eu vi ela morrendo e ela ia morrer mesmo. Mas porque ela ama o Senhor de todo o coração dela. Existe uma profecia para a mulher que ama a Deus. O homem que ama a Deus, existe uma promessa em Isaías. Renovarão as suas forças. Saltarão como águia, e eu vi essa profecia, Deus me mostrou essa palavra sendo, como que fala, como que se diz, sendo executada com o meu próximo, a minha irmã do meu lado, minha companheira de igreja, morrendo, e eu vi essa palavra, que eu já tinha até perdido a esperança. Já estava até orando para Deus confortar o meu coração. Então, existe a promessa para aquele homem que se ela ama a Deus, vai acabar as forças dela em um determinado tempo, vai. Mas existe uma promessa. Os que esperam no Senhor são como águia, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Amém? Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantemos e estamos de quê? De pé. Os que creem em Deus verdadeiramente são os únicos que vão ficar de pé. As nações vão cair, todas as nações que não creem em Jesus Cristo vão cair. Satanás vai ser derrotado, está escrito no livro de Apocalipse. Que vai ser derrotado, vai. Os filhos dele vão ser tudo jogados no lago de fogo, vão. Os que vão ficar de pé são os que têm Jesus no coração.
Só os que confiam no Filho de Deus. Esses vão ficar de pé. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Só os justos vão resplandecer a glória do Filho de Deus. Meu Deus, meu Pai, que maravilha! Deus está no nosso meio, nisso ninguém tem dúvida. O Deus de Abraão está no nosso meio, porque ele ouve aquela pessoa que está clamando por ele. Ele escuta aquela alma que está invocando o nome dele e que ama ele. Ele conhece aquele homem, aquela mulher que está no Brasil, que está clamando por ele, pedindo socorro por ele. Ele sabe, ele vai mandar o socorro. Para quê? Para dar força a esse povo que ele ama e ele quer salvar. Aí, salvar de quem, minha irmã? Do Satanás. O Satanás é o inimigo do Brasil. O diabo é o inimigo do Brasil. Só quem vai derrotar ele é Jesus Cristo. E mais ninguém. E os crentes que têm autoridade para expulsar esse demônio que quer destruir. Amém. Dizer para esse demônio, é um príncipe das trevas, é um principado. Porque ele quer que o Brasil se transforme num Sodoma e num Gomorra. Mas ele não vai conseguir, porque Deus é maior. Deus é maior, aleluia. Amém. Uns se escurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamamos. Aqui diz a Bíblia, diz, salva-nos, Senhor. Ouça-nos, ó Rei. Ó Rei, Rei Jesus. O Rei Jesus. Amém. Deus permitiu essa depressão para o Brasil está deprimido, tem muitas almas deprimidas, a gente conversa com muitas almas, eu não tenho mais ânimo para a igreja, eu não tenho mais ânimo de ler a Bíblia, eu não tenho mais vontade de cantar, eu não tenho mais vontade disso, eu não tenho mais vontade de falar de Deus, eu não tenho mais vontade, eu não tenho, eu tô fraca, eu tô isso, eu tô aquilo. Nós precisamos do espinafre de Deus. Não tem aquele desenho daquele Popeye, que para ele vencer o Brutus, aquele desenho ele é muito interessante. Tem alguns desenhos que vale a pena. E para ele vencer o inimigo dele, ele tem que comer o espinafre. Aí ele fica forte, aí ele vai lá e vence o Brutus, que é o inimigo dele, só quer dar vencer ele, só quer passar ele para trás. Assim somos nós os crentes. Nós só ficamos cheios de fé, cheios da graça, cheios da esperança, forte espiritualmente, quando nós comemos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso quê? Espinafre espiritual. Aí a gente fica forte. Aí vem o inimigo, aí vem uma tempestade, aí vem uma tribulação, vem uma tentação, vem uma enfermidade, vem isso, vem aquilo, para querer passar a gente para trás. Mas não vai conseguir, sabe por quê? Porque a palavra de Deus está dentro de nós. A gente ama a palavra de Deus. Adora as histórias sagradas. Aí a gente come essa palavra. Aí Deus vai vivificando a nossa alma. Porque a Bíblia diz que ela é o leite. Assim como uma criancinha precisa do leite da mãe para crescer, assim somos nós. Precisamos do leite que é a palavra de Deus. Para quê? Para nos fortalecer, ficar grande. E o Brasil precisa da palavra de Deus. O Brasil precisa conhecer as histórias sagradas. O Brasil precisa urgentemente de conhecer o Deus da Bíblia. E conhecer o Deus da Bíblia, da glória ao Deus da Bíblia.
amar o Deus da Bíblia, o Salvador. Aleluia. E aí, só Ele que pode livrar a gente dos inimigos. São os cananeus, são os egípcios, são uma outra nação que quer enfraquecer a gente? Não sabemos. Será que é uma outra nação? Sabemos que o Brasil está enfrentando uma guerra e nós temos que orar pelo Brasil. Eu sou uma brasileira, eu tenho que orar por esta nação, para que Deus envie um anjo forte para socorrer o povo. Nós, o povo, porque nós queremos o bem dessa nação. E levar essa nação a conhecer o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. A fé verdadeira nele. Esse é a solução. O Deus dos hebreus, dos judeus, lá de Jerusalém. Ele é o verdadeiro Deus, a terra santa, o Deus da Bíblia. E aí, conhecendo ele, adorando ele. Porque ele quer adoração. Por que ele quer adoração? Porque ele criou o céu. Porque ele criou a terra. Porque ele criou o homem, o Adão, a Eva, o Caim, o Abel. Porque ele criou a primeira família da terra. A primeira família da terra qual foi? Adão e Eva, Caim e Abel. Foi a primeira família da terra. E quem foi que criou? Deus. Amém. E dentro dessa família, Deus escolheu Abel. Abel fazia o que agradara o coração de Deus. Amém. Então, para esse Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo louvor. E só Ele para nos tirar da depressão. Quando a gente está fraco, quando a gente está caído, quando a gente não tem vontade mais de comer, de beber, de sair, de ir para um shopping, ir para ali, nem para a igreja, não tem mais vontade de fazer nada. Está fraca, só Deus que tem poder envia seus filhos, as suas filhas, vai naquela casa, vai ali, ora pelaquela alma que está fraca, está triste, está solitária, está sozinha. Deus envia os seus filhos, faz aquela oração e é uma maravilha de Deus. Quem faz isso? Deus. Amém. Aí você se alegra, eu me alegro, a gente já tem vontade de cantar, a gente já tem vontade de comprar uma roupa nova, de se produzir, de ir para a igreja bonita, de cantar. Quer cantar logo na igreja, fica logo chateada quando o pastor não dá oportunidade. Poxa, eu queria cantar, dar um testemunho, porque Deus visitou ela, né? Deus visitou ele. Então é maravilha de Deus. Maravilha de Deus.